Nesta semana, na novela mexicana Domênica Monteiro, Luiz Fernando e Domênica iniciam uma relação. Kiara surta e dá uma bofetada em Domênica. Genaro tenta matar Luiz Fernando, mas seu plano dá errado. Neide descobre que Genaro e Kiara são amantes. E não para por aí. Luiz Fernando descobre que Pedro é seu irmão. Confira tudo isso e muito mais no resumo semanal de 4 a 8 de maio de 2026 da novela mexicana Domênica Monteiro. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Luiz Fernando e Domênica se beijam apaixonadamente. Ele quase tira a roupa dela, mas ela o impede. Ele diz que não acontecerá nada que ela não queira, mas revela que não consegue deixar de pensar nela e que desde a primeira vez que se beijaram, começou a amá-la. Ela diz que sente o mesmo e não pode deixar de pensar nele. Domênica diz que não sabe se quer correr o risco de se apaixonar outra vez. Luiz Fernando diz que jamais pensou que sentiria isso, mas confirma que seu sentimento é verdadeiro. Domênica diz que talvez a solidão e o medo estejam os unindo, e não o amor. Ele sugere que sejam bons amigos. Pedro comenta com Sangenis que vão ter que preparar o terreno antes de começarem a plantar naquela terra. Sangenis diz que depois da planta germinar, devem fertilizar o local em 3 semanas. Domênica e Luiz Fernando se aproximam da lagoa. Ele diz que não pode viver como se nada tivesse acontecido entre eles e fala que o que está sentindo por ela é importante. Domênica pergunta como ele pode ter certeza disso, se de sua parte só recebeu maus tratos e grosserias. Ele diz que ela se portou bem mal com ele e o fez sentir nojo, mas assim que conheceu ela, a história dela, entendeu que ela só ficava na defensiva para se proteger. Ela pergunta se apesar de tudo, ele quer algo com ela. Luiz Fernando avisa que sim. Domênica o informa que não sabe como Kiara vai reagir quando souber de tudo isso. Domênica avisa que sua tia e Kiara queriam ir embora e a única maneira que convenceu elas de ficar foi convencendo Kiara de que não iria se intrometer entre ela e ele se acontecesse algo. Luiz Fernando admite que não sente nada por Kiara. Domênica diz a Luiz Fernando que não quer ser apenas amiga dele e o ama, e mesmo não sabendo onde isso levará eles, quer se arriscar ficando com ele, mesmo que todos sejam contra. Luiz Fernando diz que não pensa em mudar seus sentimentos por ela. Nicole descobre que Pilar irá embora da fazenda sem Kiara. Pilar diz que sua filha quer tentar uma relação com o doutor e Domênica aceitou isso. Pilar acha que Kiara quer ela longe dali. Nicole diz a Pilar que se fosse ela, aconselharia Kiara a não ter nada com o doutor. Ela diz que Kiara deve ter inventado isso de que Luiz Fernando gosta dela. Luiz Fernando diz a Domênica que é incrível não terem se conhecido quando crianças, se os pais deles se davam tão bem. Domênica diz que só vinha ali no verão e nas férias, e ele era mais velho que ela. Luiz Fernando concorda, mas diz que se tivesse conhecido ela, tudo seria mais fácil e desde pequeno teria se apaixonado por ela. Os dois se beijam apaixonadamente. Genaro flagra os dois aos beijos e se estressa. Pilar pergunta a André por que ele não lhe disse à noite que Luiz Fernando está interessado em Domênica e não em Kiara. André diz que chegou tarde e estava com sono. Ele diz que não falou isso com Domênica, mas pode falar com ela. Pilar diz que acredita que ele planejou isso desde o início e por isso deu dinheiro a ela, para que Kiara e ela fossem embora dali, e ele apoiasse Domênica e Luiz Fernando. André diz para ela não surtar agora, pois já estava querendo ajudá-la desde antes. Pilar diz que se ele quer ajudá-la, precisa falar com esse médico e dizer que ele não deve amar Domênica. André diz que não manda nos sentimentos de ninguém. Pilar diz que ele precisa impedir que Domênica e Luiz Fernando se apaixonem, porque se Domênica descumprir com a promessa, acabará matando sua filha. Neide chama Kiara e pede conselhos a ela para se vestir melhor.
Chiara diz que conhece muito de moda, mas não de moda pobrezinha. Genaro comunica a Chiara que acabou de flagrar Domênica e Luiz Fernando aos beijos. André fica chocado ao saber que Chiara tentou se suicidar. Pilar o relembra de uma viagem que fez para Miami e avisa que fez isso porque o noivo de Chiara tinha a enganado, e quando ela foi enfrentá-lo, ele agiu violentamente com ela e ela tomou uns comprimidos e quase se matou. Pilar pede que André não diga nada disso a Domênica, porque prometeu sigilo a Chiara. André diz que vai pensar em como manejar essa situação. Chiara fica de mau humor. Ela diz a Genaro que sua mãe está lhe incomodando com o assunto do dinheiro. Chiara conta que caiu do cavalo de propósito para se fazer de vítima e que há um tempo atrás tinha um noivo de Miami e depois dele pôr os chifres nela e ameaçá-la de destruir sua imagem de menina ingênua, teve que se fazer de vítima também. Genaro fala que Chiara é uma cobra peçonhenta e que se Domênica soubesse da praga que tem na própria casa... Ai, ai. Chiara pede que ele não diga nada a ninguém e avisa que se perguntarem algo dela, que diga que não sabe. Chiara fala que usará sua carta por debaixo da manga e fará Domênica chorar lágrimas de sangue. Ernesto resolve uns assuntos de trabalho. Ele revê Branca. Branca descobre que Ernesto comprará a casa de seu tio e o parabeniza, dizendo que é uma propriedade muito bonita. Domênica e Luiz Fernando decidem dar uma trégua no assunto das terras, para que a relação deles não seja afetada. André chega ali e diz que estava procurando Domênica para conversarem. Domênica diz que já soube do que ele falou com Luiz Fernando e relata que esclareceu alguns mal-entendidos. André se alegra e fala que precisa falar com ela pessoalmente sobre outro assunto. Luiz Fernando se despede deles e diz a Domênica que depois a procura para falarem das fazendas. André diz a Domênica que Pilar lhe falou de uma promessa que ela fez a Chiara e pergunta se ela cumprirá assim. Roberto pergunta a Mercedes se Luiz Fernando já falou para ela da sociedade deles. Mercedes confirma que sim, que conversaram durante o café da manhã. Ela avisa que o agradece por apoiar seu filho em tudo relacionado à fazenda, mas não quer que ele alimente a obsessão que Luiz Fernando está sentindo por Domênica Monteiro e relata que essa vadia está o apaixonando por puro capricho para depois se aproveitar e ficar com as terras. Roberto diz que se Luiz Fernando está se apaixonando por Domênica Monteiro é por algo a mais que a beleza dela. Mercedes diz que Luiz Fernando não está pensando com clareza e não quer que ele termine machucado e roubado. Domênica diz ao padrinho que será sincera com Chiara e relata que mesmo tendo feito uma promessa à prima, não sabe até onde irá sua relação com Luiz Fernando, mas pode garantir que ele não gosta de Chiara. André pede que Domênica considere a forma como manejará essa situação. Domênica diz que falará com Chiara quando ela estiver mais tranquila. André pede que Domênica também fale com Pilar, pois é a que mais está afetada em tudo isso. Branca conta a Cosme que encontrou seu tio Abel e descobriu que ele vendeu a casa para o noivo da Domênica Monteiro. Pilar diz a Domênica que não entende essa falta de sinceridade dela. Domênica diz que estava confusa e não admitiu o que está começando a sentir e, além disso, conversou com Chiara, sem conhecer os sentimentos de Luiz Fernando. Pilar diz que Chiara ficará de coração partido por Domênica enganá-la desse jeito. André pede que Pilar ajude Domênica a explicar tudo. Pilar diz que tudo que Domênica faz é por puro egoísmo e que não se importa com sua filha. Domênica diz à vagabunda encostada que isso não é verdade e fala que nem sabe se é uma relação séria. Pilar diz que ela se importa mais com os sentimentos que sente por Luiz Fernando do que a dor que causará na prima. Domênica tenta se explicar, mas Pilar diz que não acredita nela. Mercedes reclama com Luiz Fernando por ele estar se envolvendo com Domênica Monteiro. Ele pergunta como ela soube de tudo. Chiara aparece e diz que contou tudo para a mãe dele e revela que viu os dois se beijando no campo, felizes da vida. Domênica acusa Pilar de estar sendo dura demais com ela. Pilar diz que pro bem ou pro mal, tudo que ela faz afeta sua filha.
Pilar pergunta como ela fará para evitar que Chiara termine destruída por ela ter traído a promessa que fez. Domênica diz que espera que ela tenha a capacidade de entendê-la, porque não pensa em mentir. Pilar diz que espera que ela pense muito bem em tudo o que disser para sua filha, porque o que acontecer será responsabilidade dela. Luiz Fernando explica para Chiara que ele e Domênica são 2 adultos solteiros e não há nada de mal se iniciarem uma relação. A bruxa se faz de vítima e Luiz Fernando diz que só foi educado e carinhoso com ela quando a ajudou como médico. Chiara pede desculpas pelo mal-entendido e diz que espera que as coisas entre ele e sua prima funcionem e que ele não faça sua prima sofrer. Chiara distrai Luiz Fernando e pede um copo d'água. Ela aproveita o momento e procura pelo anel, mas não o encontra. Luiz Fernando diz a Mercedes que explicou para Chiara que seus modos com ela foram cordiais e profissionais e ela entendeu bem. Mercedes acha que Chiara fez isso por educação, mas diz que é uma pena ela passar por essa desilusão e Luiz Fernando não se importar. Ele pede que a mãe respeite sua decisão. Luiz Fernando flagra Chiara mexendo em suas coisas e diz que não quer mais falar disso e só quis esclarecer as coisas com ela porque Domênica está preocupada pela reação dela. Chiara diz que ela não precisa estar. Chiara elogia Luiz Fernando e diz que acabou de conhecê-lo, mas esteve preocupada com sua prima, porque eles passavam o tempo inteiro brigando e agora ele diz que a ama. Luiz Fernando diz que ele e Domênica Monteiro começaram mal, mas já esclareceram suas diferenças. Chiara diz que se de verdade ele ama sua prima, pede que ele veja ela como uma amiga. Eles dão um aperto de mão e Chiara sai em seguida. Chiara se despede de Mercedes. Mercedes diz que as portas de sua casa sempre estarão abertas para ela e lamenta que seu filho não tenha olhado para ela. Cosme diz a Gabriel que falou com 3 produtores da região e disse a eles para venderem os produtos só para eles. Gabriel fica feliz e pede que Cosme corte mais o Genaro e que o deixem fora dos negócios. Genaro chega ali. Cosme pergunta por que Genaro esteve escondendo informações deles. Genaro estranha. Cosme diz que soube que o namorado de Domênica está comprando a casa do Abel Dias. Genaro se irrita e diz que esse doutorzinho miserável quer roubar sua potranca. Genaro fala que é mais homem que aquele doutor e que domará Domênica de alguma maneira, fazendo com que os negócios deles melhorem e eles consigam mais dinheiro. Chiara chega em casa. Pilar fica feliz e diz que estava indo atrás dela. Chiara diz que esteve na casa do Luiz Fernando e já soube que eles estão juntos. Chiara diz que não é a louca que a mãe pensa e só esclareceu as coisas com ele. Chiara diz que ela e sua prima não irão brigar por nenhum homem. Chiara vai ao escritório de Domênica, disposta a arrumar encrenca, como sempre. Domênica diz à prima que a situação está sendo dolorosa para ela, mas ela mesma inventou uma história de amor com Luiz Fernando, que não existe. Chiara dá um tabefe em Domênica e diz que pensou que Luiz Fernando lhe amava. Ela chama Domênica de maldita traidora. Ernesto diz a André que não sabe o que pensar sobre a relação de Domênica com Luiz Fernando. André diz que eles estão apenas começando, mas fica preocupado com a reação de Chiara. André pede que o filho se aproxime de Chiara, ainda mais agora com tudo o que está acontecendo. André fala que não sabe se conseguirá, pois revelou a Chiara que a ama, e ela o rejeitou. André fica triste e lamenta. Ele diz ao filho que se Chiara deixar o doutor, talvez ele tenha uma oportunidade. Ernesto diz que não irá se aproveitar disso, mas dará seu apoio para Domênica e Chiara, no que estiver ao seu alcance. Domênica pede que a vadia da prima não lhe trate dessa forma, pois nunca prometeu a ela que não ficaria com Luiz Fernando. Chiara diz à prima que o problema é ela, que nunca foi sincera com ela em relação aos sentimentos. Domênica diz que não sabia o que Luiz Fernando sentia por ela de verdade. Chiara deseja felicidades a Domênica e diz que ela ficou com o que ela mais amou outra vez. Chiara diz a Domênica que ela tirou dela o amor de seu pai e sempre roubou tudo que é dela. Domênica diz que não quer que a relação dela se rompa. Chiara diz que também não, porque a ama muito, tanto que até falou com Luiz Fernando.
Domênica diz que ela e Luiz Fernando só estão se tratando bem. Chiara diz que Luiz Fernando lhe tratava de um jeito diferente, não só como amiga. Chiara pede que a prima confie nela, porque Luiz Fernando está jogando com as duas. Chiara comenta que não estava morta de amor por Luiz Fernando e só quis proteger a prima de outra decepção amorosa. Enquanto isso, Adelaide prepara algo na cozinha. Pedro dá uma carta para Adelaide e diz que está aprendendo a escrever. Ela revela que ele confundiu o D com o B e também tem a letra horrorosa. Roberto fica feliz por Luiz Fernando ter esclarecido as coisas com Domênica. Luiz Fernando diz que adora estar resolvido com ela. Ele fala que sua mãe não quer conversar com ele, e muito menos Pilar, e nem sabe até quando Chiara seguirá ressentida com ele. Roque diz a Genaro que Pedro falou com o novo sócio e disse o tempo que devem fertilizar as terras do Luiz Fernando. Roque comenta que eles irão usar o norte da lagoa. Genaro está calado. Ele comenta que deveriam tomar medidas extremas. Luiz Fernando e Roberto pretendem investigar a fundo para encontrarem o dono daquele anel, ou a dona. Eles se comunicam com uma joalheria para tentarem encontrar a pessoa que comprou aquilo. O joalheiro dá instruções a eles do que devem fazer para encontrarem a pessoa que comprou aquele anel de diamante. Chiara comenta com Genaro que deu uma bofetada em Domênica e quer que ela sofra. Chiara pede a ajuda de Genaro para plantarem desconfiança entre Luiz Fernando e Domênica. A piranha pede para inventarem algo para que sua prima pense que todos da fazenda Espelho da Lua estão zombando da cara dela. Genaro diz que tem um bom plano para confundir sua potranca. Roberto guarda alguns livros e deixa cair outros. Lá ele encontra alguns papéis. Nesses papéis ele vê uma carta e uma foto de Carmen. Chiara diz à trouxa da mãe que se ela quer ir embora sozinha, que vá, pois continuará ali na fazenda. Pilar diz que ela vai se machucar mais, vendo a prima de romance com o vizinho. Chiara diz que Luiz Fernando não quer sua prima e que só a iludiu por causa do assunto das terras. Pilar diz que não quer que ela se machuque mais. Chiara comenta que já sabe a classe de pessoa que Luiz Fernando é. Chiara comenta que sabe que a mãe está incomodada e que ela ainda ama Domênica. Pilar confirma, mas diz que precisa focar nela, pois se ficar ali e elas brigarem, se sentirá dividida. Chiara revela que já perdoou Domênica e pede que a mãe faça o mesmo. Prudêncio encontra Adelaide triste. Ela diz que sente falta do Osvaldo. Prudêncio diz que isso vai passar e ela verá. Prudêncio chama a neta para acompanhar Mercedes no povoado, pois vão comprar umas coisas para as plantações. Adelaide teme que as fofocas com seu nome continuem. Ele pede que ela não se esconda, pois não fez nada de errado para ficar escondendo-se. Ele convence a neta a passear com eles. Domênica vai comer com todos. Pilar revela a todos que decidiu continuar na fazenda, com a condição de que Domênica permita que ela e Chiara morem no centro social. Domênica fica surpresa. Chiara diz que sua mãe quer sua própria independência. Pilar também pede que seja formalizado um salário para Chiara. Domênica diz que também dará um para a tia, assim como faziam no orfanato. Ela diz que fica muito feliz pela decisão que elas tomaram. Domênica abraça a prima e a tia. Roberto vai falar com Mercedes e diz que encontrou algo e acredita que Luiz Fernando não sabe disso. Ele mostra a foto da empregada Carmen e pergunta se Eugênio engravidou aquela mulher e o que Mercedes sabe sobre aquilo. Genaro bota seu plano em prática e revela a Domênica que Luiz Fernando está zombando da cara dela e que enquanto fala palavras bonitas no ouvidinho dela, ele também estava dizendo para todo mundo aí, para todos os funcionários, que já tem tudo pronto para plantar nas terras próxima da lagoa. Domênica diz que isso pode ser uma fofoca. Genaro diz que Gabriel ficou sabendo e também soube que o doutor está procurando provedores para semear as terras. Chiara aparece e pergunta o que está havendo. Genaro diz que acabou de dizer péssimas notícias.
Domênica agradece pela lealdade de Genaro e o dispensa por hoje. Mercedes diz a Luiz Fernando e Roberto que a mulher da foto é a Carmen. Luiz Fernando elogia a moça. Em seguida, ele pede à mãe para falarem sobre Domênica. Mercedes diz que nunca estará tranquila para falar dessa praga. Luiz Fernando diz que Domênica é uma boa mulher e cedo ou tarde terão que falar dela. Roberto pergunta a Mercedes pelo irmão de Luiz Fernando. Domênica diz a Ernesto e Chiara que vai falar com o Luiz Fernando pessoalmente e perguntar sobre tudo isso que acabou de saber. Chiara pede que a prima pense que foi só fofoca, pois quer vê-la feliz. Por isso, pede que ela se acalme e investigue bem as coisas. Domênica recebe uma mensagem de Luiz Fernando, dizendo que sente muita falta dela e espera poderem conversar outro dia. Domênica chora e decide ir ao estábulo. Chiara torce para que os cavalos tranquilizem Domênica. Mercedes conta a Roberto que estava disposta a perdoar Eugênio e que quando soube que Carmen estava grávida dele e que Eugênio tinha escondido isso, lhe doeu muito. E depois ficou sabendo que ela morreu no parto, mas a criança sobreviveu. E então deu um ultimato a Eugênio e ele aceitou suas condições e nunca soube o que ele fez com o menino. Mercedes diz que há pouco tempo disse ao Luiz Fernando sobre o engano do pai dele, mas ele ainda não sabe do irmão que teve. Mercedes comenta que praticamente obrigou Eugênio a abandonar essa criança. Mercedes pede que Roberto Sangenis guarde esse segredo e não diga a ninguém. Ele diz que promete, mas não gosta de ocultar a verdade do seu amigo. Pedro encontra Luiz Fernando mexendo no celular e pergunta o que ele está aprontando. Luiz Fernando diz que não responderam sua mensagem e por isso está assim. Ele avisa Pedro que amanhã a engenheira agrônoma chegará para revisar uns dados do campo para começarem a plantar. Pedro fica feliz pelas coisas estarem avançando. André fala para Ernesto cuidar dos seus negócios, porque precisa aproveitar o restante de vida que tem. André fala que naquela fazenda tem o que mais ama. Pilar chega ali. Ernesto entende o pai. Ernesto compreende que o pai adora Pilar. André diz a Pilar que está muito feliz por ela ter decidido ficar. Nicole pergunta a Neide se ela tem certeza do que escutou. Neide diz que soube pelo Genaro que Luiz Fernando só estava andando com a patroa por interesse nas terras. Nicole diz que espera que Luiz Fernando tenha uma boa explicação para tudo isso. Neide pergunta se é verdade que Domênica está se relacionando com Luiz Fernando. Nicole diz que não sabe direito, mas que deve haver algo entre eles. Neide não perde a esperança de ter Pedro ao seu lado. André diz a Pilar que não sabe o que teria feito se ela tivesse ido embora dali. Ele diz que se preocupa com ela e com todos, e não sabe como cuidaria dela estando longe dali. Prudêncio encontra Mercedes, sozinha na cozinha. Ele a cobre, e ela diz que Roberto já soube de tudo sobre o filho de Eugênio. Mercedes fala que a culpa está lhe matando, mas prefere isso do que ser julgada pelo filho. Prudêncio a consola e a abraça. Adelaide flagra os dois abraçados. Mercedes diz que estava falando com o avô dela. Em seguida, Mercedes agradece e sai. No dia seguinte, a engenheira agrônoma chega à fazenda Espelho da Lua e fala com Luiz Fernando e os demais funcionários. Ela recomenda que eles usem metade dos terrenos para o orgânico e a outra metade para o químico. Domênica chega ali. Ela pergunta se é verdade e se ele queria enganá-la e plantar num terreno que ainda nem foi legalizado. Luiz Fernando pede para explicar, mas Domênica diz que já sabe quais são as intenções dele. Ele a impede de sair e pede para conversarem. Chiara pergunta a Ernesto sobre Domênica. Ernesto diz que ela foi falar com Luiz Fernando. Ernesto diz que não a vê muito afetada pela relação de Luiz Fernando com Domênica. Chiara diz que está se fazendo de forte. Ernesto diz que a ama e ela conta com ele para tudo o que quiser. Chiara diz que só o vê como amigo.
Ernesto pede que ela o veja como amigo ou irmão. Luiz Fernando diz a Domênica que as colheitas de feijão são muito precisas e por isso precisava se adiantar e preparar a terra para os novos ciclos. Ele diz que não tem outra alternativa para resgatar sua fazenda e ainda pediu para dividirem as terras. Ele revela que tinha tudo planejado e está disposto a pagar a ela o que ela pedir para o uso daquelas terras. Ela pergunta como pode estar segura de que ele não está mentindo. Luiz Fernando diz que pediu para falarem de suas fazendas e que está disposto a qualquer acordo, pois nessa colheita está colocando o futuro de muita gente. Domênica pede para conversarem em outro lugar. Domênica e Luiz Fernando vão ao povoado. Ele mostra para a ficante os projetos que seu pai fez para a produção. Domênica vê tudo. Ele pede um voto de confiança. De repente, Maria chega. Ela pergunta se Luiz Fernando e Domênica já são amigos. Domênica diz que estão se conhecendo. Maria pergunta se ela não estava andando com o advogado que chegou ali. Domênica diz que não e avisa que Ernesto é como seu irmão. Maria fala que tem o sonho de ser doutora e gostaria de conselhos de Luiz Fernando. Luiz Fernando e Domênica pedem 2 cafés com leite. Luiz Fernando comenta com Domênica que esteve pensando em abrir um consultório médico para atender pessoas de baixos recursos e poderiam conversar sobre. Ela diz que podem falar mais para frente, pois seu coração ainda está ferido e está tentando confiar nele. Ela pede que ele não a traia. Ele diz que está sarando suas feridas e pede perdão se tiver cometido algum erro. Ele pede para conversarem sobre tudo, até sobre o que doer neles. Genaro segue sem informações sobre Domênica. Chiara diz que não entende como isso que Genaro inventou não deu confusão. Chiara diz que vai ver o que está acontecendo entre Luiz Fernando e sua prima, pois não pretende perder seu doutor. Genaro a aconselha a esquecer esse médico. Maria serve os 2 café com leite para Domênica e Luiz Fernando. Luiz Fernando diz que não quer conflitos com ela e nem com a família dela e brinda com a moça. Luiz Fernando conversa com ela sobre os negócios e pede que ela arrende parte dos terrenos a ele, para que ele plante. Ela aceita confiar nele e dá um aperto de mão. Chiara avisa Silvia que não conseguiu tirar o maldito anel da casa do Luiz Fernando. Silvia diz que ela terá que continuar fazendo intrigas para que Domênica termine com Luiz Fernando e ela entre na casa do Luiz. Chiara diz que não conseguirá fazer tudo isso sozinha, por isso pede que ela venha para a fazenda para ajudá-la. Roque procura por Luiz Fernando e o avisa que encontrou um animal que anda atacando o gado, um animal grande. Luiz Fernando diz que isso pode ser perigoso para todos. Roque diz que precisam tirar fotos de tudo. Ele diz que não se anima de ir sozinho. Luiz Fernando decide acompanhá-lo. Branca fica feliz por Maria ter terminado o livro rápido. Maria pede outro. Maria avisa Branca que ela errou e que aquele advogado não é namorado de Domênica coisa nenhuma. Hermínia ouve tudo. Luiz Fernando e Roque vão ao local onde supostamente esteve esse animal grande que o peão falou. Eles se aproximam do local e Genaro observa de longe. Roque fala com o patrão sobre sua esposa e filha. Luiz Fernando fala que as pessoas não nascem ruins e que podem mudar. Ele elogia Roque, diz que ele é muito trabalhador e boa pessoa. Roque comenta que nunca tinham reconhecido seu trabalho. Luiz Fernando diz que assim que as coisas melhorarem em sua fazenda, aumentará o salário dele e de todos os trabalhadores, para dar a eles uma vida melhor. Luiz Fernando pede que Roque pense na possibilidade de trazer a esposa e a filha para ali. Genaro se prepara para atirar em Luiz Fernando, sem que ninguém veja. Roque decide ajudar Luiz Fernando e quase cai do barranco. Luiz Fernando tenta ajudá-lo. Adelaide segue na cozinha, preparando comida. Mercedes avisa Adelaide que daqui a pouco irá ao povoado e pede que ela a acompanhe. Mercedes comenta que à noite ela e Prudêncio estavam conversando porque há muita confiança entre eles, por todo o tempo que se conhecem. Adelaide diz que não entende porque ela está dando essas explicações. Luiz Fernando puxa Roque com força e o salva de cair no barranco.
Rosinha e Tomásia veem tudo e se apavoram. Genaro passa por ali, aproveitando a distração dos rapazes. Adelaide diz a Mercedes que não é uma mente poluída, de pensar o errado, só por ela ter conversado e abraçado seu avô à noite. Adelaide comenta com Mercedes que desde que seu avô ficou viúvo, só amou uma mulher. Rosinha dá uma erva a Roque para acalmar a dor dele. Luiz Fernando diz que vão cuidar dele e ele se recuperará logo. Luiz Fernando pede que Tomásia e Rosinha levem o cavalo, pois levará Roque. Hermínia fofoca com Gabriel e revela a ele que a abandonada e o doutorzinho estão andando juntos. Gabriel sente inveja, pois se Domênica e Luiz Fernando se juntarem, serão os mais ricos dali, por terem as maiores fazendas da região. Gabriel diz que ter esses dois ali não será nada bom para eles. Domênica revela a Nicole, Pilar e André que aceitou fazer o acordo com Luiz Fernando para ele plantar em suas terras. Nicole fica feliz pela filha ter conversado com Luiz Fernando e feito um bom acordo, sem brigas. Domênica pede ao padrinho para ajudá-la a fazer um contrato para formalizarem os pagamentos dos aluguéis das terras. Pilar diz que o melhor para a sobrinha será fazer isso e não deixar a parte legal nas mãos de mais ninguém. Ela fala que André tem muita experiência nisso. Ernesto pega as chaves da residência que acabou de comprar de Abel. Ele acaba se esbarrando em Branca e pede desculpas na mesma hora. Mercedes e Adelaide vão ao povoado. Mercedes comenta que se surpreende cada dia mais com Pedro, porque outro no lugar dele teria se conformado e não seguiria em frente. As fofoqueiras falam mal de Adelaide. Mercedes diz a Adelaide que se ela tem certeza de que não fez nada de errado, não precisa ligar para as velhas fuxiquentas. Hermínia pergunta a Mercedes se ela está de acordo que a abandonada ande com Luiz Fernando. Branca diz a Ernesto que outro dia, se ele quiser, poderá chamá-lo para tomarem um café. Ele fala que convidará ela assim que possível. Mercedes diz às fofoqueiras que não pode falar por Domênica Monteiro, mas seu filho é uma pessoa íntegra, incapaz de fazer mal a alguém. Hermínia diz que Luiz Fernando queria colocar seu filho na cadeia, bateu no seu esposo e ainda fez um escândalo no seu bar. Hermínia diz que Santa Teresa era tranquila até a chegada de Domênica Monteiro e Luiz Fernando. Hermínia diz que eles deveriam ir embora dali. Toda a população grita e desejam que Domênica e Luiz Fernando vão embora dali. Luiz Fernando atende Roque e prepara uns remédios para ele. Luiz Fernando decide levá-lo ao hospital de São Felipe. Domênica entrega para Chiara as escrituras da propriedade, onde será o centro social. Chiara se faz de besta e pede que a prima fique com os documentos. Domênica insiste e a bruxa aceita ficar com os documentos. Chiara lê o documento e descobre que Domênica colocou a casa em seu nome. Domênica diz que essa é uma maneira de devolver a ela tudo que Max roubou dela e de Pilar. Chiara agradece e abraça a prima emocionada. Luiz Fernando leva Roque a São Felipe. Eles param para comer e Luiz Fernando diz que Roque melhorará rápido com exercícios e fisioterapia. Roque agradece por tudo. Luiz Fernando diz que Bartolomeu precisará de uma placa de metal e uma cirurgia para voltar a andar normalmente. Neide procura por Pedro na fazenda. Ela encontra Adelaide. Adelaide elogia Neide. Neide pergunta por Pedro. Adelaide diz que ele saiu e foi para São Felipe. Adelaide mostra para Neide que Pedro lhe deu um papel com seu nome e diz que o primeiro nome que ele aprendeu a escrever foi o seu e a todo momento ele só pensa nela. Neide chora e sai dali, arrasada. Luiz Fernando comenta com os parceiros que precisam contratar uma equipe necessária para trabalharem. Pedro diz que poderiam comprar um trator. Roberto diz que não podem comprar um trator, pois já terão gasto com o aluguel das terras. Roberto sugere de convidarem umas mulheres para beberem. Pedro diz a São Janis que seu coração está cheio. Uma moça chega ali e elogia Luiz Fernando e Pedro. Em seguida ela sai e eles riem. Roberto fica no vácuo. Pedro diz a Luiz Fernando que a moça chamou os dois de irmãos. Enquanto isso, Genaro chega ao quarto de Roque e tapa a boca dele.
Genaro o critica por ele não ter concluído o plano. Roque se nega a se envolver num assassinato por causa dele. Roque exige que Genaro saia dali, porque senão dirá a Luiz Fernando a classe de pessoa que ele é. Genaro pede que ele não abra a boca, pois isso não convém. Roque diz que ele só tem agido mal desde que se apaixonou por Domênica e nem tem certeza que o título falso que ele conseguiu servirá de algo. Genaro diz que Cosme lhe deu aquele título. Genaro ameaça matar Roque e a família dele. Roque o chama de desgraçado e diz que só não abrirá a boca por causa de sua família. Genaro volta para sua casa. Chiara chega e pergunta o que ele esteve resolvendo. Ela o avisa que Domênica e Luiz Fernando chegaram a um acordo e Domênica pediu para alugar as terras do norte do lago para ele. Chiara diz que agora tem uma casa em Santa Teresa do Amor e deve haver uma janela lá para ele escalar e ir atrás dela. Genaro diz que ficará mais longe. Genaro pede para aproveitarem o agora. Eles começam a se beijar e fazer safadezas. Neide fica chateada por não ter conseguido ver Pedro. Ela sofre ao pensar no que Adelaide lhe disse. Neide flagra Chiara e Genaro aos beijos e fica passada. Luiz Fernando diz a Mercedes que disse que precisava falar com ela e ela esteve o evitando. Mercedes diz que tinha coisas para fazer. Luiz Fernando diz que falou com Domênica por telefone e ela já preparou o contrato para formalizar o aluguel de parte das terras do norte da lagoa. Mercedes se irrita por ele querer pagar Domênica Monteiro para plantar em suas terras. Ele diz que não vai mais brigar com Domênica. Mercedes diz que é tão dona da Espelho da Lua quanto ele e não assinará nada que tenha a ver com essa mulher. Mercedes avisa o filho que Domênica não irá manipulá-la e tá pouco se importando se a fazenda deles vai se arruinar, mas não terá acordos com Domênica jamais. Neide pede perdão ao tio pelo que viu. Genaro a pega pelos cabelos e a bate de cinto por ela ter entrado ali. Chiara fica chocada e pede que Genaro pare com isso. Luiz Fernando diz à mãe que Domênica está sendo sincera e quer que fiquem em paz e convivam mais. Mercedes diz que ela está usando essa maneira para envolvê-lo e é melhor venderem aquela fazenda para acabarem com essa tortura de uma vez por todas. Ele diz que Domênica esteve chateada, mas tem coração e os dois querem ficar juntos e viverem em paz. Mercedes comenta que ela e Adelaide foram tratadas de forma horrível na cidade, e tudo isso por culpa da abandonada. Mercedes comenta que foi uma situação constrangedora. Chiara chama Genaro de animal, por ele ter batido em Neide de cinto. Ele diz que fez isso por causa dela, para que Neide não conte a ninguém o que estão fazendo. Chiara se chateia com o desgraçado e diz que não permitirá que ele coloque a mão em cima dela novamente. Luiz Fernando acorda Prudêncio e diz que precisa falar com Adelaide para saber o que ocorreu no povoado com Mercedes. Adelaide explica que foi motivo de fofoca e lhe chamaram de oferecida. Ela também conta que as fofoqueiras da cidade falaram coisas terríveis, principalmente por Luiz Fernando querer mandar Osvaldo para a cadeia e também por ter batido no Gabriel para defender Domênica. No dia seguinte, Luiz Fernando conversa com Roberto enquanto observa a vista. Luiz Fernando comenta que Mercedes está muito alterada e mudou muito desde que chegou na Espelho da Lua. Luiz Fernando fala que sua mãe odeia aquele lugar e acredita que foi por conta do seu pai ter sido infiel a ela com uma mulher dali. Roberto o aconselha a falar com Mercedes e desvendar todo esse mistério. Adelaide prepara o café da manhã de Pedro. Pedro a critica pela comida ter queimado e fala que Neide era bem mais dedicada. Adelaide revela que Neide veio procurá-lo ontem. Pedro pensa que Adelaide está com ciúmes, mas ela nega. Adelaide o dispensa e pede que ele vá tomar café da manhã na fazenda abandonada para ver Neide. Neide está se sentindo muito mal. Ela pede perdão a Nicole e avisa que ficou dormindo. Nicole percebe que ela esteve chorando. Nicole pensa que a moça está assim por causa do Pedro, mas Neide desconversa e decide ir trabalhar.
Pedro está decidido a aprender a ler e escrever. Mercedes decide desabafar com ele e relata que lhe incomoda muito que Luiz Fernando tenha que pagar Domênica para plantar nas terras. Pedro diz que farão isso até as autoridades decidirem a quem pertence o terreno. Mercedes relata que isso lhe parece injusto e cruel por parte daquela mulher. Mercedes revela que não assinará. Pedro diz o mesmo e concorda com a velha ordinária. Roberto Sangenis comenta com o amigo Luiz Fernando que ele tem muito carinho pela terra e por isso quer ser sócio dele. Luiz Fernando fala que não conseguiram encontrar o delinquente que roubou sua mãe, mas espera ter mais sorte nas investigações do acidente de Sofia e morte de seu filho. Chiara e Pilar estão de mudança. Genaro as ajuda com as malas. As mulheres já estão a caminho da nova casa na cidade próxima à fazenda. Nicole diz que preparou algo para elas comerem, para que não cozinhem hoje e só se acomodem. Domênica deseja o melhor para elas nessa nova etapa. Chiara diz à prima que sua vida mudará graças a ela. Pilar afirma que vão ficar bem. Pedro se encontra com Luiz Fernando e Roberto e diz que Mercedes lhe falou que não assinará o contrato e que ele fez um acordo com Domênica. Luiz Fernando diz que está tentando convencer Mercedes a assinar. Pedro diz que ela está contra isso e se ela não assinar, ele também não assinará. Pedro revela que por Mercedes dá sua própria vida. Luiz Fernando ri e relata que Pedro é mais filho de sua mãe do que ele mesmo. Adelaide diz a Mercedes que contou ao Luiz Fernando tudo o que aconteceu com elas no povoado. Adelaide pede permissão para sair. Mercedes recebe uma ligação de Chiara. Chiara combina de se encontrarem em Santa Teresa do Amor. Mercedes diz que não pode ser no restaurante de Hermínia. Chiara combina de se verem no centro social. Ernesto ajuda Chiara com as malas e tenta ser mais amoroso com ela, mas ela o despreza. Luiz Fernando diz a Roberto que desde que Pedro salvou a vida de sua mãe, ela o adotou, ainda mais depois de saber que ele era órfão. Luiz Fernando revela que Pedro foi abandonado na fazenda vizinha e ele nem sabe que idade tem. Pilar diz a Ernesto que gostaria que Chiara tivesse vindo passear com eles, pois não gosta de deixá-la sozinha. Pilar fala que é muito agradecida a Ernesto por estar perto de sua filha. Ela comenta que adoraria que Chiara se apaixonasse por ele. Ernesto diz que adoraria que isso acontecesse. Branca caminha na rua. Luiz Fernando visita a fazenda de Domênica. Nicole fala com o moço. Ela mostra suas garras e diz que está ali para defender sua menina Domênica. Por isso, estará o vigiando caso ele faça mal à sua menina. Nicole pede que ele não decepcione Domênica e nem a faça sofrer. Luiz Fernando diz que não é nenhum santo, mas adora Domênica. Mercedes visita o local onde será o centro social e onde Chiara e Pilar vão morar. Mercedes elogia o local e diz que Domênica fez um grande projeto. Comenta que no povoado todos falam mal de Domênica e agora até falam de seu filho por culpa dessa vagabunda. Chiara diz que falará com Hermínia e dirá para a fofoqueira que Luiz Fernando não tem nada a ver com o que sua prima faz. Chiara diz que sua prima lhe deixou encarregada do projeto do centro social. Mercedes pergunta por que Chiara aceitou apoiar a prima. Chiara diz que se viu obrigada por conta de sua mãe, mas também quer contê-la porque não sabe quais planos horríveis ela tem com aquele centro. Chiara afirma que Domênica só pensa nos negócios e muda de opinião conforme é conveniente. Mercedes diz que se Domênica fizer mal a eles, vai lhe conhecer. Pedro reclama com o Genaro por ele estar passando as vacas para o terreno de Luiz Fernando. Genaro humilha Pedro e pede que ele não se ache o patrão, pois ele é um Zé Ninguém como sempre. Pedro diz que já mora na casa grande, é sócio de uma fazenda e também está estudando. Pedro diz que nem ele e nem ninguém o colocará para baixo.
Genaro diz que para ele sempre será um menino que foi recolhido da rua por pena. Luiz Fernando revela a Domênica e a André que sua mãe se negou a firmar o acordo que ele e Domênica estão fazendo. Domênica diz que Mercedes tem um péssimo conceito sobre ela e não a julga, já que mostrou sua pior versão a ela. Luiz Fernando diz que se Mercedes não assinar, afetará muita gente que depende e confia nele. Domênica diz a Luiz Fernando que pode tentar falar com Mercedes e ver se consegue convencê-la. Nicole encontra Prudêncio e sorri ao vê-lo assobiando. Prudêncio e Nicole relembram momentos lindos que passaram no passado. Prudêncio elogia Nicole. Nicole diz que está procurando sem vergonha do Pedro, porque ontem ele maltratou Neves e ela esteve chorando o tempo todo. Prudêncio relata que Pedro esteve com eles em São Felipe e soube por Adelaide que Neide visitou Pedro, mas que não se encontraram. Nicole estranha. Nicole diz que Neide estava tão mal que nem sequer falava. Neide segue chorando e se lembra de quando apanhou de seu tio. Pedro encontra Neide e diz que foi buscá-la na fazenda, porque Adelaide disse que ela procurou por ele. Pedro vê que ela está machucada e pergunta quem fez aquilo com ela. Pedro suspeita que Genaro a golpeou. Pedro relata que irá devolver em Genaro tudo o que ele fez com ela. Luiz Fernando chega em casa com Domênica. Ele diz que Domênica quer falar com Mercedes de negócios. Mercedes diz que se ela veio convencê-la a assinar, está perdendo tempo e informa que acha ridículo ter que pagar para plantar em sua própria terra. Domênica diz que é uma proposta de Luiz Fernando, que convém a ambos. Ele diz que nos negócios não há rancores e nem afetos. Mercedes diz que não consegue separar uma coisa da outra. Luiz Fernando pede que a mãe reconsidere, pois com essa atitude ela os levará à ruína. Mercedes diz que se não tivesse no meio o que ele afirma sentir por essa mulher, a posição dele seria mais digna. Luiz Fernando decide sair com a moça. Mercedes pede que eles escutem, pois se vierem falar, vão falar. Genaro está relaxando. Pedro o encontra, bate no filho da Pu e pede que ele não volte a tocar em Neide, porque senão o matará, como o cachorro maldito que ele é. Prudêncio aparece e pede que Pedro não dispare. Genaro diz que não fez nada. Prudêncio pede que Pedro não se comprometa e não perca a própria vida por culpa de um miserável. Nicole também o aconselha e ele abaixa a arma. Nicole abraça o moço e ele chora nos braços dela. Mercedes diz a Domênica que ela parece estar encaprichada do seu filho, mas se ele não percebe isso, ela fará com que ele perceba. Luiz Fernando pede que ela não fale por ele. Domênica diz que não machucará Luiz Fernando e não quer que o amor que sente por ele fique no meio deles. Mercedes diz que duvida muito que a família dela aceite essa relação absurda. Mercedes diz que agora entende porque no povoado nomearam ela de a abandonada. Domênica diz que lamenta que ela tenha esse conceito dela, mas irá demonstrar que é digna do filho dela. Domênica sai dali, muito mal. Luiz Fernando reclama e repreende a mãe por ela ter agido grosseiramente com Domênica. Genaro diz a Nicole que está farto de ficar parecendo um diabo diante de todos. Nicole diz que para ela ele também não é uma pombinha branca pelos modos como tratam as pessoas. Ele revela que duvidaram de sua lealdade e queimaram suas roupas. Nicole diz que se Neide confirmar que ele bateu nela, ele vai se ver com todos eles. Roberto pergunta o que está acontecendo entre Mercedes e Luiz Fernando, pois acabou de ver Domênica saindo dali, muito abalada. Luiz Fernando diz à mãe que nunca tinha visto ela tão intransigente. Ele afirma que decidirá tudo do pessoal. Roberto diz a Mercedes que ela está pondo Luiz Fernando numa situação muito difícil e, se continuar assim, não perderá suas terras, como também o filho.
Pedro diz a Prudêncio que Genaro merecia 2 tiros na cabeça e antes de encontrar Neide, ele quis humilhá-lo, só por ele ser um adotado. Prudêncio pede que Pedro nunca pense em agir dessa forma, pois ele não pode se tornar um assassino por causa daquele criminoso. Prudêncio pede que Pedro esqueça que foi abandonado pelos pais e supere tudo isso, pois o rancor não os ajuda a seguir em frente. Pedro diz que no dia que o esqueceram naquela caixa de tomate, tiraram a parte boa dele, e agora que está aprendendo tantas coisas e não é o Pedro ninguém, também aprenderá a falar e agir por si mesmo. Nicole procura por Neide e diz que soube que Genaro bateu nela, e por isso ela está assim. Neide segue desconversando. Chiara aparece e pergunta do que eles estão falando. Cosme conta a Gabriel que há uma nova vizinha no povoado e a casa de Abel foi comprada pela prima de Domênica Monteiro. Gabriel fica surpreso. Ele revela a Cosme que Chiara o deu entrada. Cosme pede que ele aproveite, pois Chiara pode servir para os negócios deles. Chiara contorna a situação de Neide e explica que ela teve um acidente com uma corda, mas dará um creme para que o braço dela cicatrize. Chiara diz que precisa de ajuda de Neide para levar umas coisas para a cidade. Bartolo comenta com Pedro que está se preocupando com o atraso da plantação, pois os dias passam rápido e as boas chuvas já estão chegando também. Bartolo diz que Luiz Fernando lhe prometeu que se os lucros forem bons, ele pagará a operação de sua perna. Pedro se estressa com Bartolo e pede que ele pare de falar tanto na sua cabeça. Bartolo pensa que ele está se achando o patrão. Pedro ameaça bater no manco. Mercedes aparece e pergunta a Pedro o que está acontecendo. Neide diz a Chiara que não iria dizer a Nicole que a viu com Genaro. Chiara afirma que não ficou feliz com o que Genaro fez com ela e sentiu muita pena. Chiara pede que Neide lhe jure que será uma menina leal e boa com ela. Mercedes falou o quanto gosta de Pedro e diz que ele devia ter investigado direito, como Neide se machucou. Pedro revela que Genaro o deixava marcado pelas chicotadas que lhe dava. Mercedes diz que sabe e fala que não está minimizando a situação e essa violência, mas lhe assusta a atitude que ele teve com Bartolo agora há pouco. Ela relata que ele não deve responder assim. Pedro diz que acredita ser uma semente ruim, assim como seus pais. Mercedes pede que ele não diga isso, porque ele nem sabe nem o motivo de ter sido abandonado pelos pais, e talvez a mãe dele não tenha tido opção. Pedro diz que ela poderia ter o deixado com Prudêncio ou com uma família. Ele fala que a senhora que o criou o dava carinho, porque era a cozinheira. Mercedes diz que imagina que é por isso que ele gosta tanto que cozinhem e deem de comer a ele, porque ele tem fome de amor. Domênica encontra Chiara com Neide e pergunta por que ela chegou tão rápido. Chiara pede Neide emprestada para ajudá-la na casa, lá no centro social. Neide acaba aceitando. Domênica diz que espera que Genaro não lhe reclame pela decisão de Neide, porque hoje não está de humor para aguentar as chatices dele. Chiara afirma que falará com Genaro. Prudêncio vai à fazenda de Domênica e devolve a arma de Genaro. Nicole diz que, pelo que soube, o Pedro se equivocou e Neide se machucou sozinha enquanto estava fazendo algo. Prudêncio diz que se preocupa muito com Pedro, pois ele estava com um olhar de raiva, como se estivesse possuído de tanta raiva. Nicole comenta que se não tivessem chegado a tempo, Pedro poderia ter feito o pior e acabado com Genaro ali mesmo. Nicole diz que Pedro deve ter muito ressentimento no coração por tudo que o fizeram, desde pequeno. Prudêncio diz que Pedro não conseguirá superar o passado e a culpa não o deixa em paz. Nicole pede que ele lhe diga se tiver algo guardado. Hermínia vê Gabriel arrumado e perfumado e pergunta onde ele está indo. Ele age grosseiramente com a esposa. Eles brigam e relembram as dificuldades que passaram quando eram jovens. Gabriel diz que ela amargou seu dia. Chiara pede que Domênica não julgue Mercedes por não gostar dela e relata que ela se comportou muito mal com a senhora.
Domênica concorda. Ela diz que está tentando acreditar e confiar em Luiz Fernando, pois essas desconfianças lhe fizeram errar muito. Domênica diz que não quer colocar Luiz Fernando contra a mãe. Chiara promete que falará com Mercedes para que a relação dela com Domênica melhore. Prudêncio conta a Nicole a história de Pedro. Ele fala que abandonou o moço nas mãos de uma cozinheira, amando de Eugênio. Prudêncio também diz que só não o deixou com Nicole porque naquele dia ela estava na capital. Nicole pergunta o que ele fez quando Eugênio morreu. Prudêncio diz que com seu trabalho ajudou a sustentar Pedro, mas sempre olhou pelo garoto e sempre o deu carinho e conselhos. Nicole aconselha Prudêncio a dizer a verdade ao Pedro, pois isso será o melhor para ele. Prudêncio diz que isso o preocupa muito, porque não será nada fácil para Pedro saber que é filho de Eugênio Gimenez e que a mulher que o mandou abandonar foi Mercedes. Domênica escuta tudo atentamente. Prudêncio revela a Nicole que Pedro ficará chocado quando souber que Luiz Fernando é seu irmão. Domênica fica em estado de choque com toda a revelação. Prudêncio desconversa e afirma que Domênica se confundiu. Domênica diz que se eles não lhe disserem a verdade, irá averiguar até descobrir a verdade. Nicole pede que Prudêncio deixe de palhaçada e conte tudo. Nicole revela a Domênica que Pedro é meio-irmão de Luiz Fernando. Domênica diz que a mulher que mais lhe julgou foi capaz de pedir para que o marido abandonasse uma criança. Prudêncio diz que Mercedes não sabe o que aconteceu com esse menino. Domênica pergunta por que ele está contando algo tão delicado a Nicole. Nicole diz que ela e Prudêncio têm uma história de mais de 30 anos. Maria segue trabalhando no bar e sente muito calor. A menina percebe que a mãe discutiu com o pai e pergunta o que houve. Hermínia diz que estavam discutindo sobre os negócios. Maria pede para ver Rosalba para organizar umas coisas relacionadas à escola. Hermínia permite que a filha saia. Domênica diz a Prudêncio e Nicole que Luiz Fernando e Pedro precisam saber da verdade e que é injusto não dizerem nada. Prudêncio diz que Pedro saberá a verdade, mas Domênica não tem direito de falar desse segredo. Domênica diz que também não pode fingir que não sabe de nada, pois Pedro é uma boa pessoa e merece ter uma família. Prudêncio diz que se Pedro souber a verdade, ficará pior ainda, porque tem um grande ressentimento no coração. Nicole concorda. Domênica diz que Prudêncio está com medo de como Pedro reagirá contra ele em Mercedes. Prudêncio diz que só se preocupa pelo que pode acontecer com Pedro e Mercedinha, pois ela sente um grande carinho por ele. Gabriel visita Chiara. Maria segue o pai e vê ele indo na casa da safada. Ernesto abre a porta e vê Gabriel ali. Gabriel pergunta por Chiara e avisa que é dono das propriedades próximos à prefeitura e sua mulher lhe mandou vir falar com ela. Chiara chega e vê Gabriel ali. Gabriel diz que Hermínia o mandou para se colocar às ordens dela, agora que serão vizinhos. Prudêncio pede a Domênica para deixarem as coisas como estão, pois tudo pode piorar. Domênica diz que se disserem a Luiz Fernando, ele saberá o que fazer com essa informação, melhor do que eles, já que Pedro é irmão dele. Nicole diz que não corresponde a elas dizerem esse segredo. André chega até Domênica com Luiz Fernando. Luiz Fernando fica surpreso ao ver Prudêncio ali. Gabriel decide ir embora. Chiara apresenta Ernesto para Gabriel e diz que ele é como seu irmão. Chiara decide entrar com Gabriel. Ernesto diz que irá embora depois que Gabriel for. Gabriel fala que só veio de passagem e já vai. Ele sai. Prudêncio e Nicole ficam preocupados com o assunto que Domênica deve estar falando com Luiz Fernando. Prudêncio admite para Nicole que Mercedes é uma boa pessoa e que está arrependida depois do erro que cometeu. Nicole diz que Mercedes é a mulher inalcançável da qual ele se apaixonou. Luiz Fernando diz a André e Domênica que sua mãe não consegue entender que podem perder muito se não começarem logo a plantação. Ele avisa que pediu a São Genis para organizar esse contrato entre eles. André diz que Luiz Fernando pode assumir o valor do aluguel pessoalmente e assim Mercedes não conseguirá intervir. Luiz Fernando diz que nesse projeto
Falhar não é uma opção para ele. Domênica diz que Mercedes não vai gostar quando ficar sabendo que está fora do projeto. Luiz Fernando diz que com esse novo contrato, Domênica só terá que falar com ele. Branca encontra Maria no povoado e a vê triste. Maria comenta que acredita que seu pai está enganando sua mãe com outra mulher de novo. Maria fala que seu pai se arrumou muito bem e só fazia isso quando ia atrás de outras. Pilar comenta com Chiara que se aquilo será um centro social, não sabe como vão ganhar dinheiro. Chiara diz que podem abrir uma cafeteria, pois as aulas serão de graça, mas as bebidas não. Pilar duvida que vão tirar muito dinheiro dali. Chiara diz que avisou ela que esse projeto não daria certo, quando ela sugeriu de abrirem a cafeteria em Puebla. Chiara fala que graças a Deus fez as pazes com Domênica, pois assim não ficaram de mãos abanando. Branca fala com Maria. Branca se encontra com Ernesto na sorveteria. Ernesto convida ela para tomarem um café. Ele também convida Maria para se juntar a eles. Maria fala sobre Domênica com Ernesto. Branca pede para se sentarem para conversar e, em vez de tomar café, podem tomar uma Coca-Cola. Neide se preocupa e comenta com Chiara que devia ter avisado seu tio que viria para a casa dela. Chiara diz que Genaro ficará sabendo e com ela não ficará bravo assim. Neide pergunta se ela está apaixonada pelo seu tio. Chiara ri e dá a entender que não. Chiara presenteia Neide com um vestido e diz que a ensinará a se vestir melhor e, se ela evoluir, será sua assistente do centro social. Neide fica muito feliz. Ernesto agradece a Maria por não dizer a ninguém que aquele centro social é de Domênica, porque provavelmente ninguém iria, já que todos odeiam a mulher. Maria diz que os que vivem ali parece que ficaram presos no século passado. Ela fala que adora seu povoado, mas sente que não se encaixa naquele lugar. Roberto encontra Branca sentada e decide se sentar com ela. Ernesto comenta com Maria que Chiara é prima de Domênica e ela se encarregará do centro social. Maria pega seu sorvete. Ernesto está indo se sentar com ela. Branca apresenta Roberto a Ernesto. Maria decide ir embora e agradece a Ernesto pelo sorvete. Ernesto pergunta de que tanto eles estavam rindo. Roberto diz que estava contando piadas de advogados. Luiz Fernando pergunta por que Domênica está tão pensativa e calada. Ela diz que ficou pensando no que ele falou do Pedro, que ele fará o que Mercedes quiser. Luiz Fernando diz que Pedro pegou muito carinho de sua mãe e não pode se enojar com ele por isso. Domênica diz que Pedro é muito fácil de amar e espera que Mercedes não o coloque contra ele. Luiz Fernando pede desculpas a ela, em nome de sua mãe. Domênica diz que ele não lhe deve nada, e sim Mercedes. Luiz Fernando diz que Mercedes pode mudar de ideia se ver a situação deles melhorando. Luiz Fernando afirma que já escolheu Domênica e a beija. Ernesto diz a Roberto que ele e Branca iriam falar sobre outro assunto. Ela diz que irá para casa agora e podem falar outro dia. Domênica procura Genaro e o avisa que Neide trabalhará com Chiara por alguns dias. Genaro diz que houve um mal-entendido com Pedro, pois ele pensou que ele tinha batido em sua prima, quando na verdade ela mesma se machucou. Genaro revela que Pedro quase lhe matou com uma arma e, por sorte, Nicole e Prudêncio conseguiram detê-lo. Domênica pede que Genaro abaixe essa hostilidade com Pedro e com todas as pessoas da Espelho da Lua, pois acabou de firmar um acordo com Luiz Fernando e ele semeará nas terras da Lagoa. Mercedes diz a Prudêncio que Pedro precisa fechar ciclos, pois guarda muito ressentimento por ter sido abandonado pequeno. André conta a Nicole que Domênica e Luiz Fernando chegaram a um acordo e ele trabalhará nas terras. André diz que falaram do passado do namorado dela, Prudêncio. Ele pergunta se Nicole não gostaria de retomar o que tinha com Prudêncio. Nicole diz que não e fala que Prudêncio é apaixonado por outra mulher. Mercedes pergunta a Prudêncio há quanto tempo ele é amigo da babá de Domênica. Prudêncio diz que são amigos há mais de 30 anos e que foram namorados também. Mas quando estavam prestes a se casar, se separaram devido à morte dos Monteiro.
Mercedes o aconselha a tomar cuidado com essa bruxa, pois ela é incondicional de Domênica e isso pode prejudicá-los. Mercedes proíbe que ele apareça ali com Nicole. Prudêncio concorda, mas fala que não deixará de ser amigo de Nicole e se tiver que conversar com ela e vê-la, haverá em outro lugar. Genaro vai a São Felipe e fala com o parceiro. Ele pede que o velho seja assessor de Domênica e que a ajude a produzir nas terras. Genaro fala que precisa envenenar as colheitas do vizinho para que sua patroa fique com a fazenda dele. Mercedes fica furiosa ao saber que Luiz Fernando agiu pelas suas costas e assinou um contrato separadamente com Domênica. Luiz Fernando diz que ela não deixou outra opção a ele. Roberto Sangenis diz a Mercedes que está vendendo o rancho de seus pais e, se ela quiser, pode comprar a parte dela na fazenda. Mercedes pergunta se essa é a solução que Luiz Fernando está buscando. Ele confirma. Mercedes diz que venderá sua parte na fazenda porque não quer ver Luiz Fernando se afundando por culpa de Domênica Monteiro. Domênica Monteiro fala com Nicole e diz que não se atreveu a dizer a Luiz Fernando que Pedro é irmão dele e fala que sente que não lhe corresponde dizer isso. Nicole diz que se Luiz Fernando está interessado na felicidade de Pedro, o melhor a se fazer é seguirem o conselho de Prudêncio. Domênica pergunta por que Nicole nunca lhe disse que foi noiva de Prudêncio. Nicole avisa que isso aconteceu quando morreram os pais dela e decidiu ficar com ela. Domênica fica chocada e pergunta se Nicole sofreu com isso. Nicole diz que só pensava em Domênica. Domênica agradece a Nicole por nunca tê-la abandonado. Luiz Fernando diz ao amigo que pensou que sua mãe evitaria em vender a parte da fazenda por agora, mas ela nem pensou. Roberto diz que espera que isso não seja o início de um distanciamento entre eles. Luiz Fernando diz que lhe dói que ela haja assim. Ele fala que se alegra porque compartilhará essa nova etapa de sua vida ao lado dele. Roberto pergunta ao amigo por que Mercedes tem tanto ressentimento daquela fazenda e se houve consequências da traição do pai dele. Luiz Fernando não sabe. Pedro fala com Bartolo e pede desculpas a ele pela forma que agiu com ele mais cedo. Bartolo fala que ficou chateado com ele, mas aceita as desculpas. Pedro agradece e fala que esteve com muito remorso. Chiara visita Gabriel no bar dele. Ela o cumprimenta como uma safada. A cafetina pede para serem bem discretos com a amizade colorida deles. Chiara o chama e ele vai atrás. Chiara diz que quer que se deem melhor e que ele lhe ajude com seus segredinhos. Chiara diz que a casa onde ele foi hoje será um centro social, uma escola para ensinar profissões. Luiz Fernando procura Pedro. Ele pede que Bartolo leve muita gente para o norte da lagoa amanhã. Pedro pergunta se Mercedes aceitou o acordo. Luiz Fernando diz que chegaram a um acordo novo com Domênica. Chiara diz a Gabriel que ele pode ajudá-la por ser um homem muito importante, que conhece muitas pessoas daquele povoado. Gabriel fala que as pessoas o respeitam. Chiara diz que ninguém pode saber que ela é prima de Domênica, pois podem se negar a ir ao centro. Ele aceita ajudá-la. Chiara fica feliz e enche Gabriel de elogios. Ela fala que, para sua desgraça, ele é casado. Pedro pergunta a Luiz Fernando como Mercedes ficou com esse acordo. Luiz Fernando diz que ela se chateou. Pedro diz que queria ficar bravo com ele por causa de Mercedes, mas precisam procurar fazer o melhor para eles. Luiz Fernando pede que ele não olhe Domênica de forma ruim. Ele fala que Domênica não o cai mal e se comportou com ele muito generosa. Um amigo de Osvaldo fala para ele que está havendo algo meio estranho entre Pedro e Adelaide. Genaro passa por ali e vê Osvaldo dando muito dinheiro para um amigo. Osvaldo fala que paga seu amigo para fazer uns trabalhinhos para ele e também para vigiar Adelaide. Pedro pede que Mercedes compreenda Luiz Fernando. Ela fala que se sente traída pelo seu próprio filho e se surpreende por ele vir interceder por ele. Pedro diz que veio porque quis e porque gosta muito dela. Mercedes diz o mesmo, mas fala que não suporta Domênica Monteiro. Pedro diz que ela não tem obrigação de ver Domênica, mas o melhor para todos eles é estarem de bem com os outros dali.
ele revela que pediu desculpas a Bartolo e já retomaram a amizade. Pedro fala que Domênica quer fazer negócios com ele para que todos saiam ganhando. Genaro fala com o amigo de Osvaldo e decide pedir para ele fazer uns trabalhinhos para ele também. Genaro pede que o miserável seja seus olhos na fazenda Espelho da Lua. Ele afirma que não tem mais amizade com o Roque, porque ele o traiu. O cara decide ajudar Genaro e faz negócios com o pilantra, já que ambos são da mesma laia. Pedro fala para Luiz Fernando que falou com Mercedes e prometeu ir embora depois da colheita. Luiz Fernando fala que espera que durante esse tempo consiga se reconciliar com sua mãe e fazê-la aceitar Domênica. Roberto fica feliz por Pedro ter se acalmado e ter acalmado Mercedes um pouco. Luiz Fernando diz que precisam focar na produção. Na manhã seguinte, o assessor de Domênica Monteiro, contratado por Genaro, vai à fazenda e fala para a mulher que durante a pandemia houve muitas pragas que afetaram as colheitas. Domênica diz ao Mar que precisa da sabedoria e inteligência dele para ajudá-los em tudo. Omar mostra para Domênica um documento, no qual organizou tudo e fala que recebeu ideias de Genaro. Domênica diz que o importante é a fazenda produzir cada vez mais e dar mais trabalhos para outras pessoas. Luiz Fernando fala para o seu pessoal que se conseguirem vender bem a primeira colheita, terão dinheiro para plantar mais feijão e também café. Ele diz que se trabalharem duro, irão triunfar muito. A agrônoma Elisa irá explicar tudo para os funcionários. Rosinha entrega para Luiz Fernando uma muda de feijão para que ele comece a plantar. Domênica passa por ali e cumprimenta Luiz Fernando de longe. Tempos depois, eles começam os trabalhos e preparam a terra e já começam a plantar. A plantação começa a surgir e eles estão muito próximos da primeira colheita. Passa-se um mês e a plantação está linda, quase florescendo. Luiz Fernando comenta com Domênica que é incrível como o trabalho das pessoas faz milagres, pois um mês atrás só havia terra e agora tem a plantação e a plantação está florescendo. Domênica diz que fica muito feliz por ele e pelo povo dele. Domênica diz que é maravilhoso ver o campo assim. Luiz Fernando elogia a namorada e a convida para pescar. Ela pede para irem nesse momento, que está fazendo tanto calor. O assessor de Domênica entrega para Genaro uma caixa com várias garrafas de produtos químicos para colocarem uma praga nas plantações de feijão da fazenda Espelho da Lua, para prejudicarem Luiz Fernando. Genaro diz que o maldito doutorzinho vai sofrer quando ver a plantação toda perdida. Luiz Fernando e Domênica pescam no lago juntos. Ela diz que se em meia hora não pescarem nada, ele terá que comprar uma sardinha para ela. Ele brinca dizendo que irá pescar uma sereia. Luiz Fernando decide ajudá-la a usar a vara de pesca. Domênica diz que tem um plano melhor que esse. A moça se joga no lago e o chama para nadarem. Luiz Fernando pula no lago e os dois se refrescam na água. Em seguida, se aproximam e se beijam apaixonadamente. Luiz Fernando e Domênica se entregam à paixão e fazem amor no lago. Chiara agradece ao apoio dos amigos de Gabriel e avisa que já conseguiu os professores e os cursos para inaugurar o centro social. Santa fica feliz. Cosme diz que foi uma grande conquista e isso será útil para todos. Chiara diz que é um projeto pessoal e pede que eles sejam discretos e não digam a ninguém que sua prima tem a ver com isso. Eles prometem sigilo. Hermínia diz que já espalharam a informação de que esse centro social servirá para todos. Chiara diz que valoriza isso neles, pois por eles serem simples e gentis, as pessoas acreditam neles. Genaro liga para Chiara. Chiara o atende. Depois de fazerem amor, Domênica diz a Luiz Fernando que nunca tinha experimentado uma felicidade como essa. Ele diz que também está adorando o que está descobrindo com ela e sentindo com ela. Ela fala que o ama e que pode acontecer muitas coisas, mas acha melhor viver o presente, o dia a dia, com fatos e verdades. Luiz Fernando pede para continuarem vivendo, dia após dia.
Domênica diz que nesse momento só quer beijá-lo. Eles se beijam intensamente. Pilar comenta com André que Chiara parece muito entusiasmada com o projeto do centro social. Pilar afirma que Chiara está cuidando muito bem de tudo. André diz que se alegra por Chiara se manter ocupada e ajudar as pessoas. Pilar comenta que fica mais tranquila e acha que Chiara nem pensa mais no Luiz Fernando. André fala que fica feliz por isso. Pilar agradece pela ajuda de André em tudo e elogia o amigo. André falou quanto Pilar vale. Em seguida, ele recebe uma ligação. Cosme diz a Branca que ela o deixará muito mal com Chiara, pois queria mais tequila, da que servem no bar do Gabriel, para comemorarem amanhã, mas ela só trouxe 2 garrafas. Ela pede perdão e afirma que se tivessem feito o pedido a tempo, teria chegado logo. Cosme castiga Branca, diz que não a pagará pelos dias que ela trabalhou e também proíbe que ela vá no evento da inauguração do centro social. Indignada, Branca exige que ele lhe pague seu salário, pois precisa da grana para comprar os remédios de sua mãe doente. Ele diz que ela devia ter pensado nisso antes de desobedecê-lo. Chiara pergunta a Genaro o que ele tanto quer com ela. Genaro diz que queria vê-la para festejarem. O rabugento comenta que está com tudo pronto para arruinar a plantação do doutorzinho. Chiara diz que Luiz Fernando merece isso por tê-la trocado por Domênica. Chiara fala que Mercedes acredita em tudo que ela diz e até pensa que Domênica é um diabo. Genaro pede a Chiara para fazerem amor na sua caminhonete ou no mato. Ela pede para fazerem em sua caminhonete, que tem ar-condicionado. A agrônoma prepara uma mistura com a ajuda de Pedro para fertilizarem a plantação de feijão. Pedro e Stangenis estão confiantes da colheita ser bem produtiva. Genaro vai falar com Ernesto para ter suas aulas de computação. Ele explica que não teve tempo e por isso não veio às suas aulas de hoje. Domênica e Luiz Fernando chegam à fazenda muito felizes. Genaro percebe. Domênica comenta com Genaro que está pensando em nomeá-lo como novo administrador da fazenda, mas ele precisa aprender computação para cuidar de tudo. Genaro fica feliz e decide estudar mais para se capacitar para este cargo. Pedro vai até Mercedes e comenta que sempre que a vê tecendo, nota ela bastante tranquila. Mercedes diz que precisa se entreter em algo enquanto ela fica na fazenda. Pedro diz que queria esperar mais 2 meses até a colheita, só que o Roberto Sangenis já está quase fechando a venda do rancho. Mercedes e Pedro querem ir para a capital juntos. Chiara visita Mercedes. Pedro as deixa a sós. Domênica diz a Luiz Fernando que percebeu que ele não gostou dela ter nomeado Genaro como seu novo administrador. Luiz Fernando afirma que Genaro não lhe parece confiável. Domênica diz que Genaro é um machista de mão pesada, mas é bom trabalhador e tem lhe ajudado bastante. Age como seu escravo, seu cachorro fiel, faz tudo o que ela pede. Domênica pergunta se Luiz Fernando a acompanhará na inauguração do centro social. Ele afirma que sim. Ela também propõe dele fazer o consultório dele lá. Luiz Fernando diz que se Chiara continuar encarregada do centro social, não a aceitará. Domênica o compreende e afirma que não irá insistir, mas pede que ele consiga um médico tão bom quanto ele. Os dois se beijam. Chiara convida Mercedes para ir à inauguração do centro social. A Bruaca aceita. Chiara comenta que Domênica quer colocar um consultório no centro social para que Luiz Fernando trabalhe. A Víbora afirma que ainda não conseguiu esquecer o Luiz Fernando. Mercedes diz que ainda espera o milagre que abra os olhos de seu filho e que voltem para a capital. Chiara diz que duvida que isto aconteça. A safada diz que sua prima anda dizendo que Luiz Fernando abaixou a guarda antes do que esperava e que não pensa em perder essa oportunidade. Chiara afirma que tem um mau pressentimento. Genaro entrega para seu comparsa 2 garrafas de produtos para ele destruir.
toda a plantação de Luiz Fernando. Genaro pede que ele não se desfaça das garrafas, pois precisa que elas apareçam no lugar certo para que o doutorzinho não duvide que Domênica Monteiro está prejudicando suas terras. Silvia chega à fazenda de Domênica Monteiro. Ela cumprimenta André e Ernesto. Silvia fala que fará umas contas do centro social com Chiara. Silvia também elogia Ernesto e o faz convidá-la para tomarem um sorvete no povoado. Branca comenta com Maria que se não precisasse do trabalho, mandaria Cosme para o inferno e sairia daquela prefeitura. Maria fala que Cosme é muito machista, assim como seu pai. Branca diz que para conservar seu trabalho terá que fazer tudo o que Cosme mandar. Mercedes pergunta a Prudêncio se ele investigou algo sobre os pais de Pedro. Prudêncio diz que irá a São Felipe, pois lá há uma mulher que era irmã do suposto pai de Pedro. Mercedes diz que Pedro precisa saber sobre sua origem. Chiara descobre por Domênica que Luiz Fernando não aceitou trabalhar no centro social. Chiara afirma que já esqueceu Luiz Fernando. Domênica revela que ficou com Luiz Fernando. Chiara fala que se alegra por ela, mas pede que ela vá com calma, pois não quer que ela termine como Max a deixou. Ao escutar o nome do traste, Domênica se incomoda e repreende a prima. Chiara fala para Domênica que Silvia chegou na fazenda e está lhe ajudando com os documentos do centro. Pedro aprende a ler com a ajuda de Adelaide. Adelaide fala para o amigo que gosta muito de cozinhar e ficar no campo. Pedro afirma que quer estudar mais e, se possível, até fazer uma faculdade. Prudêncio pede que Adelaide vá trabalhar. Pedro diz a Prudêncio que esteve enfrentando Adelaide. Prudêncio pede que Pedro se esqueça de Adelaide, pois ela não é para ele. Prudêncio afirma que Pedro vai voar muito alto. Prudêncio diz que Pedro não tem a menor ideia de quem é na realidade. Roberto Sangenis escuta tudo e pergunta a Prudêncio por que ele disse isso ao Pedro. Pedro vai até Adelaide e pergunta se ela seria capaz de ir com ele para a capital, pois irá com Mercedes e gostaria que ela fosse com ele, como sua mulher. Ela afirma que nem namorados são. Pedro dá um beijo de surpresa em Adelaide e pede que ela o aceite. Adelaide se irrita por ele ter sido tão brusco. Pedro sai. Roberto diz a Prudêncio que soube que ele esteve pendente de Pedro desde criança, por isso pergunta em que ano Pedro foi abandonado. Prudêncio diz que acha que foi no ano da inundação. Roberto não acredita e começa a pensar que Pedro pode ser filho de Carmen, amante do pai de Luiz Fernando. Roberto pede que Prudêncio diga a Luiz Fernando que Pedro é irmão dele, pois senão ele mesmo dirá. Luiz Fernando chega ali e escuta tudo. Ernesto mostra para Domênica o relatório que Chiara preparou para o centro social. Chiara comenta que podem começar com poucos recursos no centro e, com o passar do tempo, podem aumentar as matérias, os cursos. Domênica se anima com a proposta. Prudêncio revela a Luiz Fernando que sabe disso desde sempre, mas jamais pensou que a vida fosse juntá-lo com o próprio irmão. Prudêncio diz que Pedro não tem culpa de nada. Luiz Fernando diz que há culpados e não entende como seu pai pôde se desfazer do próprio filho assim. Roberto pede perdão a Luiz Fernando e diz que estava investigando tudo, mas não queria que ele descobrisse desse jeito. Prudêncio pede que Luiz Fernando não diga nada a Mercedes, pois o carinho que há entre ela e Pedro é uma bênção. Luiz Fernando diz que sua mãe e Pedro precisam saber da verdade. Prudêncio diz a Roberto que espera que isso não termine em tragédia. Santa briga com Cosme por ele ter suspendido Branca do trabalho na prefeitura. Cosme diz que não iria aceitar os modos de Branca e deu a opção dela fazer o que quisesse. Santa diz que quer tudo pronto para amanhã e diz que o centro social será uma mina de ouro para eles. Cosme reconhece que a esposa teve uma ótima ideia. Luiz Fernando procura por Pedro. Diana avisa que ele saiu. Luiz Fernando encontra a mãe. Mercedes o avisa que Chiara veio convidá-la para ir na inauguração do centro social. Luiz Fernando pergunta se Mercedes sabia que Carmen era a amante de seu pai e que estava grávida. Mercedes pergunta se foi Roberto quem disse isso a ele. Luiz Fernando diz que encontrou Roberto falando com Prudêncio sobre esta criança.
criança. Ele revela à mãe que essa criança é o Pedro. Mercedes fica passada. Tomásia diz a Rosinha que ela precisa frequentar o centro social, pois Santa ajudará as crianças com as aulas. Rosinha fala que precisa cuidar de suas plantas. Tomásia aconselha a filha a estudar. Mercedes fica em choque por Pedro ser o menino que ela pediu para Eugênio abandonar. Luiz Fernando pergunta como é possível que ela sabia que Carmen estava grávida, mas não sabia o que tinha acontecido com a criança. Ele pede toda a verdade para não ficar louco e para se explicar para o Pedro. Mercedes pede que ele não diga nada ao Pedro, pois ele os ama muito. Mercedes diz que se ele quer saber a verdade, dirá. Mas ele e o Pedro irão odiá-la. Mercedes revela que sabia que Carmen tinha morrido no parto e afirma que Eugênio queria ficar com o bebê, mas o impediu, porque aquele menino lhe relembrava que sua felicidade era uma mentira e pediu para Eugênio jogar o menino no lixo. Prudêncio fala com Roberto sobre toda a história de Pedro e diz que é o único que sabe de toda a história completa. Roberto comenta a ironia do destino, pois o menino que Mercedes pediu para Eugênio abandonar salvou a vida dela naquele dia que ela caiu na lama e quase se afogou. Prudêncio diz que Mercedes nunca soube que ele ficou com o bebê, mas para proteger Mercedes, acabou prejudicando ela. Luiz Fernando diz à mãe que não consegue entendê-la e pergunta onde estava a humanidade dela naquele momento. Mercedes pede perdão e fica morrendo de vergonha. Ele diz que não sabe se Pedro irá perdoá-la, mas ela precisa falar com ele. Mercedes suplica e pede que Luiz Fernando fale com Pedro, pois não tem coragem de olhá-lo nos olhos. Luiz Fernando diz que a verdade precisa sair da boca dela. Ele diz que não pensa em se separar de seu irmão, mesmo que leve a vida toda, para que ele entenda tudo. Osvaldo dá em cima de Neide no povoado. Ele pede desculpas pela facada que a deu. Neide o ignora, pois pensa que ele está querendo dar em cima dela, já que Adelaide não está mais dando bola para ele. Osvaldo comenta com Eduardo que Neide ainda será sua. Pedro reencontra Neide. Ele elogia a beleza da amiga e diz que a Neide que ele queria teria lhe dito a verdade da surra que Genaro a deu. Ele elogia a beleza da moça novamente e fala que o que importa para eles é o que vem de dentro. Ela pede que ele olhe nos seus olhos e afirma que seu coração está machucado e sente que vai arrebentar de dor. Eles quase se beijam, mas Maria chega e os atrapalha. Neide pede que Pedro lhe acompanhe, pois tem umas coisas para fazer. Ele vai atrás da moça. Domênica toma um Nescafé com toda a família. Ela diz que o Nescafé é ótimo para eles e o clima da região é perfeito para terem uma ótima colheita de café e um café de qualidade, saboroso. Ernesto diz que todas as medidas que tiveram com os cafezais farão com que eles tenham uma ótima colheita. Domênica afirma que vão vender o café com o nome Monteiro. Ela diz que está preparando uma apresentação para mandar aos executivos do Nescafé. André fala que está emocionado com o projeto dela. Luiz Fernando chega em casa. Ele chama Domênica para conversarem. Mercedes pergunta se Prudêncio sabia que Pedro era filho do seu marido e pergunta por que ele mentiu para ela. Prudêncio fala que Eugênio pediu isso a ele. Mercedes diz que isso não importa mais e fala que ele devia ter lhe dito a verdade. Prudêncio diz que Eugênio confiava muito nele e não disse nada a ela porque isso a faria muito mal. Ele fala que sempre se importou com ela, porque a ama muito, e revela que se apaixonou por ela. Mercedes fica surpresa. Luiz Fernando desabafa com Domênica e diz que todo mundo sabia que Pedro era seu irmão e esconderam dele. Domênica diz que acha que pensaram em Pedro, pois essa notícia afetaria muito a vida dele. Domênica revela ao namorado que já sabia que Pedro era irmão dele.